Angustiante é a palavra certa para definir Misery, do mestre Stephen King. Lançado em 1987 e nessa versão lançado pela Suma. Fala galera do canal, beleza? Assim sou o Bachete e hoje vamos fazer a resenha do último livro lido do Stephen King, Misery, um livraço. Faz tempo que eu quero ler e finalmente eu li e vou falar aqui o que eu achei pra você. Primeiramente, Misery conta a história de Paul Sheldon, que é um escritor muito famoso, um escritor de best-sellers que acaba sofrendo um acidente de carro. Fique tranquila que ele é encontrado por ninguém mais e ninguém menos que sua fã número 1. Ou melhor, não fique tranquilo com isso. Porém, a história não para por aí, porque a sua fã número 1 pega ele, leva para a casa dela e cuida dele até ficar bem. Porém, isso acaba se tornando um sequestro. A trama do livro gira em torno em que a Anne acaba não gostando do que o Paul fez com a personagem favorita dela no último livro que ele tinha lançado. O personagem favorito dela é ninguém mais, ninguém menos que Misery, o nome do livro. Só pra deixar claro que o Paul Sheldon havia matado a personagem favorita dela no último livro, então por isso que ela não gostou. Então, Annie Wilkes faz o quê? Obriga ele a reescrever a história, fazendo com que sua personagem favorita não tenha morrido. Esse livro conta todas as dificuldades que Paul teve a lidar com a psicopata que a Annie Wilkes é, ela até tinha antecedentes criminais. Esse é um livro que tem um suspense psicológico muito bem feito, que mexe com a nossa cabeça, nos deixa angustiado e com medo da vilã, que pra mim é uma das melhores vilãs que o Stephen King já escreveu. Por que ela é uma das melhores vilãs? Porque ela demonstra humanidade em alguns momentos, porém insanidades em um piscar de olhos. Insano é a palavra certa para descrever Annie Wilkes. Inclusive, Misery tem uma adaptação para cinema em que a Kate Bates ganhou o Oscar de melhor atriz, sendo a Annie Wilkes. Ainda não assisti esse filme, mas com certeza vou assistir em breve. Eu gostei muito desse livro, pois ele é um livro muito intenso que faz a gente ver o que o Paul Sheldon está tentando fazer pela sobrevivência dele. Um livro que não me cansou, mesmo o Paul passando o livro todo praticamente deitado numa cama, porque ele não conseguia se mexer, as pernas dele estavam todas ferradas. Porém, a parte que menos me chamou a atenção foi quando o Paul Sheldon estava reescrevendo a história de Misery. Ficava meio monótono porque a gente não sabia bem o que era Misery e a história de Misery. Ficava meio desconexo com a história. O final pra mim foi bem bom, porque ele fecha a história e não deixa um final aberto, como em vários outros livros do King, né? Porém, no mais, é um livro que eu gostei muito do Stephen King, é um terror psicológico de alta categoria, um dos livros que mais me deixou angustiado, mais me deixou viciado e mais me deixou assustado até com as coisas que a Annie Wilkes fazia. Eu dou para esse livro 4,5 estrelas e eu indico para vocês lerem com certeza. Porém, quem tiver estômago fraco, não leia esse livro. Não leia King, na verdade, porque o King tem muitas cenas muito pesadas, mas pra mim, que já tô acostumado com King, eu consigo ler de boa. Mas se você tem estômago fraco e quer se desafiar, então esse é o livro certo. Agora é a parte com spoilers desse vídeo, então se você não leu Misery ainda, o que você tá perdendo tempo? Vai ler o meu livro. Depois volta aqui quando você lê, deixa suas impressões aqui nos comentários e vê se você concorda comigo em algumas partes. Eu achei o fato da Annie Wilkes não ter sido presa no passado uma coisa bem desconexa, porque tipo, tinha todas as provas contra ela, mas ao mesmo tempo não tinha provas, sendo que ela era uma prova do que ela fazia no passado, tipo, matar os bebês, matar os velhos, matar o pai, matar a amiga de faculdade, sabe? Então eu acho que ficou meio mal explicado isso. Por que ela não foi presa? Sendo que claramente ela tinha um problema mental. Mas também eu gostei muito de como que o Paul Sheldon acaba descobrindo que Annie tinha antecedentes criminais. Aquela cena lá, muito tensa, em que ele pega o jornal, o álbum de fotos que tem jornal, e que ele vai abrindo, vai vendo todos os crimes que ela cometeu no passado. E essa parte pra mim foi uma das partes mais tensas e uma das melhores partes. E todas as cenas de tortura que o livro tem me deixaram muito aterrorizado. Porém, a cena dela cortando o pé dele foi realmente muito pesada, e depois bota fogo pra poder estacar o sangue. Pra mim, essa cena foi a mais pesada do livro. Porém, a cena da sopa e o do rato não perdem nada pra ela. E também tem a cena do dedo e a cena do cortador de grama também. Meu Deus do céu, tem muitas cenas pesadas. As partes que o Paul Sheldon tentava torturar a Annie psicologicamente, eu gostei muito, que ele colocava falava algumas coisas que deixava ela muito furiosa e que fazia ela se torturar mesmo. Essas partes eu também gostei do livro. Uma coisa que pra mim foi bem explorada nesse livro, bem criativo pra mim, foi que desde o começo da história, Paul Sheldon claramente não gostava de Misery, porque pra ele era o trabalho mais fácil que ele fez e que ele tinha outros livros muito mais profundos e muito mais difíceis de escrever. Ele não gostava do Misery, porém aceitava, porque era a maior fonte de renda dele, era por isso que ele ficou famoso, porém ele não gostava tanto da generalização. Fala do Paul Sheldon é igual a Misery, sabe?
Então eu gostei de como ver que no começo o Paul Sheldon odiava esse livro, porém ele começou a gostar, começou a perceber que ele nasceu para escrever as histórias de Misery e que ele foi apenas um empurrão para ele fazer isso. Então, gente, essa foi a resenha de Misery do mestre Stephen King. Leiam esse livro, por favor, é muito bom. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa obra, se vocês já leram, óbvio, e se não, se vocês se interessaram pelo livro. Deixa o like, se inscreva no canal, manda para um amigo seu que já leu Misery, e é isso. Tchau!